Vamos bater um papo agora com ele, Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama, já está aqui com a gente. Gilvan, quanto tempo, saudade de conversar com você. Seja bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Que alegria te receber, muito bom dia a você e nossa audiência. Terceira semana de novembro, Inglaterra goleando 6-1 e a gente aqui vai ver o mercado agora. Exatamente, tem jogo rolando da Copa do Mundo, não estou nem sabendo, me pergunte sobre o Ibovespa, eu estou mais por dentro do que qualquer outra coisa, mas essa Copa, não estou me arriscando nem entrar em bolão, viu, Gilvan? Então vamos falar um pouquinho sobre o cenário para petróleo, porque a Arábia Saudita sinalizou, né, que a OPEP deve aumentar a produção em 500 mil barris, o Brent caiu com a notícia, e a Petrobras virou também depois do otimismo inicial do pregão. Como que você vê essa questão, ainda mais com essa possibilidade do G7 colocar teto para o preço aí do petróleo da Rússia? Todas as manhãs, o nosso time de estratégia, coordenado pela Lorena, ela solta alguns relatórios, eu até compartilho no meu Twitter, vou começar a participar a BMC também. Por quê? A gente teve uma pressão no preço do petróleo com a guerra na Ucrânia, que o barril chegou a passar por mais de $100. Mas agora esse cenário de, por exemplo, deflação, o crescimento econômico, segundo a Organização Mundial, mostra que vai ser um pouco menor. Nós tivemos agora o IBC com uma deflação, ou seja, a atividade econômica anda bastante reduzida. Então, o que nós teremos agora é possivelmente uma normalização dos preços. Mas nós sabemos, no caso em especial da Petrobras, que ela não tem uma correlação positiva com o preço internacional. Normalmente ela está bastante sem correlação direta com o preço. Então a gente pode ter uma pressão nos preços porque a atividade econômica está reduzida no cenário internacional, mas a Petrobras ela tem ali um efeito político que pode trazer uma maior volatilidade e distanciar ela dos fundamentos que fazem o preço acontecer. Então a Petrobras vive esse momento agora e vale a pena observar muito como é que será a atividade econômica na Europa agora com o inverno chegando. Uhum. Agora falando um pouco sobre Petrobras, né? O Lula vai se encontrar com os possíveis candidatos à presidência da companhia, né? E os dividendos agora do terceiro trimestre foram realmente liberados para pagamento. A gente sabe que até a data de hoje começam, então, as pessoas terão direito, os acionistas terão direito a isso. E eu queria entender qual que é a tua visão para o cenário geral da empresa, né? E como também o mercado pode ver essa conversa do Lula. A gente sabe que o mercado sempre precifica ali tudo que vai acontecer lá para frente. Então, você acha que isso pode ser positivo? Pode demonstrar alguma questão ali de interferência? Como que você está vendo isso? Essa relação e essa expectativa de conversa aí do Lula com possíveis diretores aí da companhia? Olha, ótima pergunta para o momento atual. Na Orama a gente tem uma parte chamada Orama Análise e o Phil Soares escreve em muitas vezes relatórios bem interessantes sobre essa conjuntura política e a Lorena, que é a nossa cientista política também. Então, normalmente eu acabo me embriagando nas opiniões dele para algumas respostas. E a perspectiva deles é interessante nesse aspecto porque a gente sabe que a Petrobras na gestão passada teve um aumento do seu endividamento, mas é importante a gente lembrar, como eu compartilhei lá no meu Twitter, que a Petrobras é a segunda maior pagadora de dividendos do mundo, atrás apenas da Aramco. E uma parcela desses dividendos vai para o governo. E a gente sabe que nós estamos numa discussão sobre PEC de transição, sobre gastos públicos. Então a gente talvez tenha que ter um pouco de cuidado para a gente interpretar isso da seguinte maneira. No momento que a gente precisa de maior arrecadação e a Petrobras é uma grande distribuidora de dividendos, será que faz sentido mudar a política ou mudar a eficiência? Então, a discussão do Lula agora vai ser basicamente entender quais são os planos do próximo governo, porque a Petrobras é uma importante fonte de receita para o Estado, para o governo. E qualquer mexida que ele possa fazer prejudica ainda mais o orçamento, que vive um momento muito delicado de discussão nas casas de Senado e Câmara. Então, ele talvez tenha que ser um pouco manter o que está acontecendo, uma vez que ele tem um problema de orçamento. Perfeito, Gilvan. Deixa eu trazer o Marco Saravalha aqui para esse papo com a gente. Ele também tem perguntas aqui para ti. Marco. Olha, se não é ele, quem que é? A minha câmera é aquela ali. Eu estou olhando para a câmera errada. Tudo bom, Gilvan? Que bom te ver, Marco. Saudade. Bom te ver. Ficou com a família, hein, cara? Satisfação, hein? Então. Essa aqui era a polêmica do intervalo aqui. Exato. Tava dando audiência.
Precisamos quebrar o gelo da semana passada. A semana passada foi muito, muito intensa, né? Muito ruim. Muito. É uma coisa positiva. Ô Gilvan, justamente isso, assim, como é que tá o humor, as preocupações em relação a esses últimos dias, né? Como que as pessoas têm te abordado, te procurado? Qual que é o nível da preocupação? E que você também tem sugerido, não só em renda variável, mas sobretudo em alocações locais aqui no Brasil e também internacionais. Enfim, como é que tem sido esses últimos dias, né? Os últimos 15 dias aí para vocês, que além do trabalho, digo, de alocação, de investimento, mas sobretudo de educação financeira, né? Para realmente entender o momento, né? Aquela preocupação, pô, será que tudo vai cair? Não, tudo... Qual que é a expectativa, né? O que vocês têm passado para os seus investidores aí? Ô Marco, pergunta muito boa. Até no dia 29 de novembro a gente vai fazer uma conversa com um grande fundo. A gente conversou com o Gustavo Franco semana passada de maneira exclusiva para os nossos clientes. Foi ótimo escutar o Gustavo falando algumas interpretações que estavam totalmente fora do meu radar. E dia 29 a gente vai falar muito de small caps, né? A gente tem falado para os investidores a seguinte questão, tá? A gente tem aí o famoso flight to quality, né? Correndo para a qualidade. A gente sabe que a renda fixa está pagando preços atrativos. A gente lançou a nossa Black Friday agora com títulos de renda fixa com 17% ao ano, 16% ao ano. Mas a gente sabe que tem que ter um espaço para diversificação. Então, por exemplo, empresas que têm bons fundamentos, mas que estão atravessando um momento muito ruim, a gente tem acreditado muito na acumulação de uma boa empresa, de uma boa quantidade, sempre respeitando o seu perfil como investidor. Então, o cenário, todo mundo está correndo muito por uma renda fixa bancária de um ano. Eu tenho feito um alerta, Sara, que é o seguinte: nós sabemos que a Selic em 13,75, ela paralisa muitas empresas nos seus investimentos, aumenta o custo de capital, o custo de financiamento de algumas operações. Então, nós sabemos que essa taxa ela não pode ficar nesse patamar durante muito tempo. Então, a gente chama isso de risco de repactuação, que é aquela questão de você conseguir pegar uma taxa atraente, uma vez que daqui a pouco, por exemplo, o Boletim Focus já tem uma projeção de Selic baixa para 11,25, dependendo de como é que vai ser o fiscal. Então, você tem que talvez olhar títulos de renda fixa com duration ou com uma janela de tempo um pouco maior para conseguir ter essa taxa de carrego ao longo do tempo. E você também tem que aproveitar o seguinte: tem uma coisa muito didática, sabe, que eu aprendi muito com você, que é o seguinte: será que a gente vai ver companhias como o maior banco privado, o segundo maior banco privado do Brasil, custando R$15 daqui 5 anos? Então, nesses cenários onde você tem empresas que têm bons fundamentos, que têm bom market share, que dominam seus mercados, mas que atravessam um momento muito ruim por causa do PDD, essas companhias elas têm uma vantagem que você vai pegar um valor muito atrativo. Então, a gente tem que falar para os clientes diversificarem, olhando renda fixa para uma duration mais interessante e deixando uma reserva para boas aquisições. Sempre gosto de lembrar, Sara, que small caps roda primeiro do que blue chip em cenários de recuperação. Então, muitos investidores acabam saindo e não buscando entender como funciona a beleza das small caps, porque elas sofrem mais nesses momentos de incerteza, mas valorizam mais quando a economia volta. Lembrando que não é uma recomendação, mas sim uma tese de investimento. Muito bom. E hoje eu acho que tanto na renda variável, mas também na renda fixa, você acha que já é o momento de voltar a tomar risco, né? Voltar a tomar risco, que a gente diz, os pré-fixados nesse sentido, ou você acha que ainda pode estressar ainda antes, né, de começar a melhorar? No sentido, assim, a gente fala muito de bolsa, a bolsa pode cair antes de piorar, mas será que pré-fixado pode abrir ainda mais antes de começar a melhorar? Ou a gente já chegando no limite? Até estava vendo aqui o site do Tesouro, né, o pré-fixado de 2025 está na casa ali dos 3,5 já, né? Um patamar bastante alto, né? Sara, pergunta muito relevante e tem dois aspectos. Um que eu já falo muito aqui na companhia do Cabral e do Gani, que é a questão que 1º e 2 de janeiro a renda fixa no Brasil será marcada a mercado, ou seja, para quem não entende muito sobre isso, né, a marcação a mercado é a atualização diária e marcação na curva era um título que ele só tinha valorização no final do seu vencimento. Então, se tivesse vencimento, sairia ali o preço dele. Marcação a mercado é como se fosse bolsa. Isso vai ser a partir de 2 de janeiro. Então, a BMC tem feito programas incríveis sobre isso, até parabenizar todos aí. E segundo, a renda fixa pré-fixada no Tesouro Direto, ela tem uma volatilidade muito maior.
E o que faz ela estressar? Né? Dois componentes na sua fórmula de precificação. Primeiro, o dólar, que interfere muito na precificação do Tesouro Direto, pré-fixado. E segundo, qualquer coisa que mostre um fiscal de 200 bilhões, até agora a gente teve um recuo falando que poderia ser só 70 bilhões em termos de estourar o teto, mas se você falar assim, o teto vai ser estourado em 300, Sara, o pré-fixado dispara. Então, a discussão toda aqui está na capacidade da transição não estourar muito o teto. Se o teto for estourado, a gente sabe que os títulos pré-fixados aumentam sua volatilidade. Então, para quem quer aceitar essa volatilidade, pequenas posições na sua carteira. Para quem não quer e tem dúvida, melhor aguardar, porque se o fiscal estourar, o Roberto Campos Neto já deixou muito claro, não deixou muito claro nas suas palavras, mas em interpretações subjetivas, vamos colocar assim, que ele vai fazer o que for para manter o fiscal e levar a inflação para o centro da meta. Agora, Gilvan, a gente comenta bastante, né, sobre ativos defensivos, né, que acabam não sofrendo tanto aí com cenários adversos. Com esses temores aí por conta da Covid, você acha que ativos a gente pode ter como melhor desempenho, talvez, para poder se proteger um pouco dessa volatilidade que sempre volta a assolar? Pelo menos desde o início da pandemia, a gente tem tido altos e baixos em relação a isso. E pelo que a gente está vendo agora com o que está acontecendo na China nesse momento, não tem nem ideia de quando ou expectativa de quando isso possa diminuir. Então, temos que procurar ali algumas proteções. Como? Onde procurar essa proteção que tenha menos impacto, né, por causa de agravamento de questões sanitárias, como que tem acontecido novamente lá na China? Aliás, ótima não pergunta. Só lá, né? Vale uma aspas, assim, porque aqui também a gente está tendo aumento de casos de Covid, né? Então, acho que vale essas aspas, inclusive, também. Ótimas aspas, elas são muito importantes no momento atual. Lembrar sempre para as pessoas que estão em dúvidas ou com alguma tosse na utilização do que se precisa. Isso a gente fica muito preocupado, os mercados na Ásia já amanheceram com bastante volatilidade. 11 milhões de pessoas foram colocadas em lockdown, preocupando os mercados. Aqui a gente tem que pensar como a gente viu em momentos anteriores, né? Na pandemia, a gente sabe que o VaR, né, o intervalo de confiança, mostrou uma queda muito forte, mas empresas com bons fundamentos, com bons fluxos de caixa, sem sofrer de cíclico, sem estar envolvida direto nas questões do varejo e seu PDD, o provisionamento de débito duvidoso, performaram muito bem. Acredito que aqui a grande ideia é olhar companhias que têm boa geração de caixa, um histórico de distribuição de dividendos muito atraente. Por quê? Porque essas empresas têm a famosa renda passiva. Então, ações defensivas, como a gente tem agora o resultado de Itaúsa, onde teve um comentário muito interessante, onde o seu CEO falou que a ideia de distribuição de dividendos vai aumentar. A gente teve Engie 3, que mostrou um bom dividendo. A gente tem companhias na área de distribuição e transmissão de energia com um bom histórico. Então, aqui é tentar olhar para as empresas que têm fluxo de caixa positivo, que não estão endividadas, porque empresas que estão endividadas nesse momento têm um alto custo de financiamento, por uma Selic de 13,75%, e essas empresas acabam tendo uma beleza dupla. Se acontecer a desvalorização, ela vai te dar o ganho de capital mais a renda passiva. Então, são dois componentes que, ao longo do tempo, geram patrimônio, criam riqueza. Marco, tem mais perguntas? Ô Gilvan, eu acho que só para a gente falar um pouquinho de diversos assuntos aqui, mas eu tenho recebido muito a questão de dolarizar, né, a carteira. Só para a gente falar um pouquinho, eu queria tratar dois assuntos com você ainda hoje. Primeiro, a questão de dolarizar, como é que você tem visto esse assunto, né? Inclusive eu vi uma entrevista aqui em outro veículo aqui do sócio fundador da Avenue, falando um pouquinho desse movimento, e eu particularmente também tenho recebido algumas demandas nessas últimas 2 semanas. Como é que você vê esse movimento? Porque a Bolsa Americana até que está recuperando um pouco, mas a gente olha no acumulado do ano ainda está com uma queda forte, mas a gente tem outras alternativas também no exterior. Então esse é o primeiro tema, depois eu volto com outro tema aqui, mas como é que você tem visto a questão da dolarização, né? Porque sempre quando o dólar vai de 5 para 5,40, o pessoal liga para o Gilvan e fala assim, pô, resolve a minha vida, por que eu não fiz antes, por que eu não te liguei antes, né, Gilvan? É muito isso. Eu tenho 2 amigos, que é o Valdemar Bento e o Paulo, que você conhece também. Estão em Nova York, a gente estava assediados, eles estavam aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de estar com o Valdemar, pessoas queridas.
Aqui acho que vem um ponto do seguinte, né? O Brasil tem reservas. O Brasil, ao longo dos seus 28 anos com a moeda estável, ele criou uma ideia de fazer uma reserva internacional. Essa reserva internacional, ela é em dólar. Então, em qualquer lugar que eu vou, eu sempre repito essa seguinte questão. Se até o Brasil tem patrimônio dolarizado, por que você não vai ter? Acredito que a gente deixou passar algumas oportunidades, e talvez estava muito pensamento de primeiro nível, como diz o World Market. A gente, quando viu o dólar ali a 4,80, comemorou muito rápido e esqueceu que ia começar as negociações do atual presidente eleito com as casas. E isso ia trazer muita volatilidade. A gente não sabia como é que ia ser a ideia do fiscal. A partir do momento que os investidores entenderam que o fiscal poderia ser desconstruído, o dólar disparou. E se isso continuar, o dólar tende a disparar. Então, você não consegue especificar qual vai ser o momento exato. Nesses momentos, é super interessante você dolarizar o patrimônio, porque até as nossas reservas estão dolarizadas. O dólar é uma moeda forte. Eu escrevi lá no meu Twitter um relatório da Kinea Asset, que eu gostei bastante, onde eles escreveram que o dólar é uma das variáveis muito importantes do momento, porque ele vai valorizando e isso vai trazendo um ganho na balança comercial dos Estados Unidos. Então, dolarizar é importantíssimo. Se você tem essa oportunidade, dolariza. E na dúvida, você começa a usar essas casas que você citou ainda há pouco, Sara, que estão democratizando o acesso. Antes, 10 anos atrás, Sara, nós sabíamos que era muito difícil dolarizar, só quem tinha muito poder econômico. Mas hoje em dia você consegue dolarizar com qualquer patrimônio. A beleza do mercado de capitais e do Brasil no atual momento de permitir que qualquer pessoa com acesso à internet, com a oportunidade de transferir seus recursos para uma corretora internacional, pode fazer. Então, dolarizar é super importante. A BMC tem feito parcerias muito interessantes até na Europa para estimular o investidor a entender um pouco mais sobre isso. Então, dolarizar, para mim, é importantíssimo. Acho que tentar acertar se vai ser 5,80, 5,70, 5,50 é difícil. Na dúvida, dolariza pequenas partes, mas já começa a dolarizar porque é difícil fazer market time em dólar. Ô Gilvan, uma última pergunta. A gente está devendo ainda, falando aqui abertamente para a Débora e para todos que estão nos assistindo, um evento aí, né, um workshop, né, sobre previdência. Mas eu queria que você aproveitasse o espaço aqui e falasse durante 2 minutinhos, né, os benefícios aqui da Previdência, e porque muita gente sempre olha para esse assunto no final de ano, não é porque a gente teve eleições ou não, isso é coincidência, né? Mas muita gente fala desse assunto durante novembro e dezembro. Dezembro eu sei que é mais difícil porque tem festas, final de ano fica mais corrido, mas novembro costuma ser um mês que a demanda por previdência privada cresce muito. Então, se você puder dar uma mini aula aqui em 3 minutos para a gente, né? Depois a gente marca um workshop organizado aqui para todos. Com certeza. Débora e Sara, vocês são incríveis, assim. Acho que antes de fazer essa explanação, tem que parabenizar, porque poucos veículos de comunicação têm tanta preocupação em ajudar o investidor, em poder auxiliar nesse momento e não deixar que nossa audiência destrua patrimônio, né? Destruir patrimônio é fácil, perfeito, mas ter um veículo de comunicação que consiga gerar riqueza é muito difícil. É por isso que eu sou muito fã da BMC. Bem, aqui é o seguinte, né? Até o dia 30 de dezembro, você pode usar a previdência privada para fazer um diferimento, reduzir a sua base de cálculo do imposto de renda. Depois dessa data não é mais possível. Então, você que está nos ouvindo, eu queria te convidar nesse momento a fazer uma pesquisa. Quanto eu ganhei neste ano de 2022? Se eu ganhei um valor acima de, por exemplo, R$5 mil mensais, R$6 mil mensais, eu vou pegar 6, vou multiplicar por 12, vou bater ali R$72 mil. Então, se eu ganhei R$72 mil nesse ano, eu vou ter que pagar imposto. Se eu recebo isso na minha carteira assinada e faço isso através de uma declaração completa, eu precisarei utilizar o PGBL, que é o plano gerador de benefício livre, o único plano de previdência que você consegue fazer um diferimento, ou seja, mudar a sua base de cálculo. Para quem é autônomo, para quem não tem carteira assinada e não faz declaração completa, a gente não consegue te atender em termos de mudar a sua base de cálculo, mas a gente consegue talvez preparar um plano tributário para você, que a gente fala no nosso workshop. Talvez eu vou dedicar a minha atenção, colocar a luz aos fatos aqui, no plano gerador de benefício livre, o PGBL. Então, se você teve uma base de cálculo de R$72 mil,
Você vai pegar 12% da sua renda, vai aplicar num plano de previdência da sua escolha, e aí você vai fazer lá esse cálculo, 12% vai dar ali uns R$7.000, você vai aplicar R$7.000 nesse plano, e aí você vai mudar essa base de cálculo. Em vez de ser 72 mil, vai ser 65 mil. A beleza aqui, Sara e Débora, é o seguinte, antes você poderia pagar isso através de tributos, mas agora você vai fazer isso investindo. E se você pega um momento de mercado em crescimento, em alta, aquele valor ele pode crescer e, em vez de ser uma coisa que seria paga através de imposto, vira para você uma renda, um complemento da renda, porque o dinheiro que você ia pagar vai estar rendendo para você, fazendo o dinheiro trabalhar. Então, o plano de benefício livre ele pode ser utilizado até o dia 30 de dezembro, 31, normalmente não tem expediente bancário. O que as pessoas cometem? Assim, para encerrar e passar a palavra para a Débora e para o Sara, que eu gosto muito do tema, senão fala aqui a tarde toda. Mas a grande ideia é que, se você deixar em cima da hora, você às vezes acaba perdendo, porque você tem que gerar um boleto, esse boleto não chega no dia. Então é interessantíssimo que a partir do dia 21 você já comece a ter uma perspectiva de quanto foi seu ganho anual, pegue 12%, invista no PGBL, se você faz declaração completa, tem carteira assinada, você vai poder usar isso para fazer um diferimento de 12% da sua renda e fazer o dinheiro trabalhar para você. Esse workshop vai estar imperdível, porque a gente vai mostrar os veículos que estão tendo maior rentabilidade, uma equipe de gestão, e pode ali pode te ajudar a gerar riqueza e te tirar ali do leão. Daqui a pouco ele vai abrir a boca para tentar morder um pouquinho do imposto. Gilvan Bueno, maravilhoso, ótimo, muito obrigada mesmo por tua participação aqui conosco, é sempre muito bom bater o papo contigo, né, Marco? Então quero agradecer, seja sempre muito bem-vindo aqui na BMC News. Eu que agradeço, parabéns pelo programa e pelo propósito que vocês fazem diariamente. Obrigado, Sara. Obrigada. Muito gentil, bom dia.